Olá, bom dia a todos. É com alegria que estamos aqui para o segundo encontro com a Vivian Laub, para aprofundarmos um pouquinho mais no tema comunicação não violenta. Vivian Laub é graduada em Relações Públicas, possui pós-graduação em Marketing, em Gestão de Empresas e em Liderança e Comportamento Organizacional. A Vivian é uma apaixonada pela CNV, área na qual vem focando sua atuação e formação. É facilitadora de círculos de justiça restaurativa e construção da paz, situações conflitivas, com formação na Escola Superior de Magistratura Júris. Ela é membro da Comunidade Internacional de Conversas Significativas, Art of Hosting e Rede Semear Multiplicadores da Paz. Ela também é diretora da LF Comunicação Integrada, empresa com 28 anos de atuação no mercado. É palestrante e facilitadora de workshop, professora na pós-graduação da Universidade Fevale e na Faculdade INH. A Vivian tem um grande currículo e é muito gostoso ouvir ela, falando sobre um tema tão instigante, tão apaixonante como a comunicação não violenta. Da onde vem essa ideia? Por que a gente está trabalhando esse assunto, né? O Dr. Marshall Rosenberg, que foi um psicólogo americano, né? Ele era judeu e ele enfrentou muitas questões difíceis na vida dele, inclusive de bullying, né? E ele foi percebendo como algumas pessoas eram tão compassivas na sua maneira de tratar os outros e outras pessoas eram tão violentas. E esse tema instigou muito a ele, a tal ponto dele seguir essa carreira de psicologia, foi doutor em psicologia, mas não se conformou com consultório, foi além, abriu mão de toda a caminhada que ele tinha feito já profissional e foi fazer mais pesquisas, estudou sobre religiões, virou taxista para poder estar próximo às pessoas e conversar mais. Ele foi também mediador, chamado em muitos países para mediar conflitos seríssimos, gravíssimos. Também foi convidado pelo governo americano para fazer um trabalho nas escolas, quando os negros foram estudar junto com os brancos. Então, eu trago isso para vocês, para que a gente tenha um entendimento de que comunicação não violenta não nasce de um lugar assim, vamos inventar uma técnica para as pessoas conversarem melhor. Vamos criar uma metodologia de 4 passos, né? Ela vem de uma pesquisa muito profunda, de muita experimentação na prática, né? E a inspiração do nome comunicação não violenta vem exatamente do Gandhi. Então, nada mais lindo do que poder falar sobre isso um dia depois do Dia Mundial da Não Violência, em homenagem ao Gandhi. Por que essa inspiração? Porque o Gandhi, com a sua não violência, conseguiu uma grande conquista, que foi libertar a Índia dos ingleses, né? E ele fez isso não de uma maneira passiva, não concordando, mas mantendo sempre a vontade dele, o interesse dele, o intuito dele, a intenção dele de cuidar desse povo, né? Porém, ele nunca usou de violência, e toda vez que ele sofreu alguma violência, ele não puniu as pessoas que fizeram isso com ele. Então, ele nos deixa realmente um legado e uma lição de que é possível, sim, conquistar grandes coisas, sem precisar brigar, sem precisar ser violento nas palavras, ser violento nas ações, nos gestos. E essa inspiração, então, é o que a gente quer trazer e deixar aqui hoje para vocês também. Marshall Rosenberg faleceu em 2015, mas ele esteve no Brasil algumas vezes por conta da justiça restaurativa, que é outro tema interessantíssimo e que cuida tanto da nossa justiça com um olhar também de mais humanidade.
não só por aquele que sofre o delito, mas também por quem comete o delito. E eu gosto de lembrar que se a gente não cuidar das pessoas que manifestam violência, nós vamos ter uma sociedade cada vez mais intranquila. Então, sim, compete a nós também ter um olhar de mais humanidade, procurar entender e compreender e tratar e trabalhar todas as questões que envolvem a origem da violência, né, que as pessoas muitas vezes nos trazem por necessidades delas não atendidas. Mas vamos lá. As palavras, elas podem criar pontes ou podem criar muros. Nós podemos escolher isso. Nós temos esse poder absoluto de escolher que palavras, que ações nós vamos conscientemente tomar. E isso é o convite da comunicação não violenta, que a gente tenha mais consciência de onde vem a nossa comunicação e qual o propósito dela. E como a gente pode compreender isso melhor? Na pesquisa que o Marshall Rosenberg fez, ele nos trouxe esse olhar de que a maneira como a gente fala com o outro vem da nossa visão de mundo, vem da maneira como nós enxergamos a situação, enxergamos o outro, o que nós pensamos sobre as pessoas. Então, percebam que é muito mais importante para a gente ter uma boa comunicação, nós aprendermos primeiro a nos perceber. E eu gosto de dizer que isso é a tal da autoempatia, né? Primeiro eu olhar para mim, olhar para dentro de mim e me perceber. Que humor que eu estou hoje? Qual é o sentimento que essa situação está me gerando? Porque quando eu começo a perceber como eu me sinto, talvez eu possa expressar isso para outra pessoa. Olha, eu não me sinto bem com essa situação. Eu estou constrangido, eu estou com vergonha, eu estou com medo. Quando eu abro esse espaço de vulnerabilidade e falo a verdade, que é aquilo que realmente eu estou sentindo, eu não preciso acusar o outro de ser o culpado por aquilo que eu sinto. Porque, na verdade, o meu sentimento, ele está conectado com as minhas necessidades, com valores que são muito importantes para mim. E que a outra pessoa até pode ter as mesmas necessidades, mas ela atende essas necessidades de maneira diferente. Então, uma das coisas que a gente traz, quando aprende, quando estuda comunicação não violenta, é justamente esse olhar da nossa educação. Da onde vem a nossa educação, a nossa cultura, né? A nossa escola, as nossas religiões. Então, por muitos e muitos anos, nós vivemos dentro de um processo que na comunicação não violenta a gente chama de dominação, né? Então, sempre vai ter alguém que manda e alguém que obedece, porque isso serve a todo um sistema, né? A questão é que, como isso está tão impregnado dentro de nós, nós vivemos o tempo inteiro nesse pensamento binário, ou está certo ou está errado, ou é culpado ou é inocente, ou é bom ou é mal. Como se não houvesse um meio termo, como se a gente não pudesse entender que mal é esse que eu estou vendo no outro, da onde vem isso, né? Será que se ele fez isso, ele precisa mesmo ser punido? Que tipo de punição realmente poderia contribuir para essa pessoa ficar melhor e talvez não fazer isso mais uma vez? Então, entender essa questão da educação, entender que a nossa educação, nós somos educados para obedecer. Então, nós nos sentimos amados quando nós percebemos que fizemos algo que agradou o outro. Então, grande parte da nossa existência nós passamos tentando agradar as pessoas e não agradar a nós mesmos. E aí, com isso, a gente começa a observar o outro e olhar para ele está bravo, ele não gostou, né? Mas eu não olho para mim, eu não sei dizer dos meus sentimentos e daquilo que é importante para mim, que são as minhas necessidades. E não aprendendo a falar sobre isso, eu vou vivendo papéis na minha vida, papel de bom filho, papel de bom pai, papel de bom funcionário, papel de bom líder, porque eu sei
A sociedade, a minha cultura, a minha educação me ensinou esses papéis, mas dificilmente eu consigo pôr a minha verdade, aquilo que eu sou de verdade, a minha vulnerabilidade nesses papéis. Então, a gente passa o tempo inteiro numa relação que, para a gente ser feliz, a gente depende da aprovação do outro. Eu trago esses olhares para que a gente reflita um pouquinho, né? De onde vem tudo isso? E quando a gente está numa situação de poder, e se a outra pessoa não nos obedece, não faz aquilo que a gente quer, a gente, ao invés de checar como seria bom para ela, ou como ela vê essa situação, a gente ou impõe uma punição por ela não fazer, ou a gente manda fazer e pronto. E a outra pessoa, como se sente, né? Ela só tem duas opções, ou ela faz aquilo que eu peço para me agradar, ou ela se rebela. E a gente não gosta de pessoas que se rebelam, não é mesmo? Então, percebam como a gente não tem muito espaço na nossa cultura, na nossa educação, para ser as pessoas que nós somos de verdade. E não sendo isso, a gente vai abafando coisas dentro de nós e botando numas caixinhas que às vezes elas vêm para fora de uma maneira muito torta, né? Como a gente não vai o tempo inteiro cuidando disso, quando isso fica muito grande, às vezes fica exagerado. E aí, por vezes, a gente comete agressividades, né? Comete, às vezes, agressões físicas, ou de palavras, ou de gestos, né? E o Marshall Rosenberg nos ensina que por trás de toda agressão, de todo ato de violência, né, tem necessidades não atendidas. Então, por que a gente grita? Nós gritamos porque nós consideramos, porque a gente quer que o outro nos escute, porque a gente não se sente escutado. A gente grita porque a gente considera que alguém é culpado. Às vezes, a gente mesmo se culpa e não dá conta disso e grita também. E, por vezes, a gente culpa o outro. E a gente vai aumentando o tom de voz e, às vezes, passa até a ter gestos mais agressivos com a outra pessoa, porque a violência ela começa a ficar escalonada. Se a pessoa não obedece, se ela não muda, se ela não concorda comigo, se ela não me diz o que eu mais quero, que é que eu tenho razão, eu vou aumentando essa minha violência, né? Então, a gente diz que quando a criança é bebezinho, a gente dá um tapinha na mão, né? E diz, não mexe aqui, cuidado, isso está errado. Né? Aí ela cresce um pouco mais e o tapinha às vezes vai para a bunda, vai um beliscãozinho, uma chamada mais forte de atenção. E assim a gente vai aumentando a violência. Eu estou dando um exemplo, talvez vocês não se identifiquem porque nunca bateram, mas isso vocês, certamente, pessoas da minha idade, 56 anos, já viram isso acontecer, já fizeram, já sofreram. Né? Mas não é só com gestos assim de batidinhas que a gente é agressivo ou é violento. É importante a gente entender que a violência ela está presente quase que o tempo inteiro nas nossas palavras, porque a violência, segundo a comunicação não violência, o que é a gente se comunicar de maneira violenta? É quando a gente fala com o outro a partir de um lugar de ter razão, de não abrir espaço para o outro poder trazer aquilo que é importante para ele, de não escutá-lo adequadamente, de escutar para responder e não para compreender. Também é pequenas coisas que a gente faz, como, por exemplo, meu filho, se tu comer tudo que está no prato, tu pode olhar desenho. Mas se tu não comeres tudo que está no prato, tu vai ficar de castigo. Então, a gente usa desse poder inconscientemente para regrar e para fazer com que, desde criança, né, a gente tenha essa questão da obediência. E isso, na verdade, é uma comunicação violenta, mesmo que a gente ache que faça ela com a melhor das intenções, que é educar, né?
Algumas coisas que são muito importantes quando a gente fala sobre comunicação não violenta. Uma delas é a questão da empatia, né? E a gente olha para essa palavrinha empatia, eu sei o que é empatia. Empatia é eu saber me colocar no lugar do outro. Só que para eu me colocar no lugar do outro, de uma maneira empática, verdadeiramente, eu tenho que me despir dos meus preconceitos, das minhas ideias, da minha educação, do modo como eu vejo as coisas, porque senão eu vou lá para o lugar do outro e digo para ele, não, tu tá errado, mas esse jeito que tu fizeste não tá certo. Não, mas olha só, se eu fosse tu, eu faria de tal maneira. Então a gente vai lá para o lugar do outro, mas a gente quer consertar o outro, a gente quer que ele pense como nós, que ele faça como nós. E aí eu quero contar para vocês que isso não é empatia, né? Então, para a gente ter empatia, a gente tem, na verdade, que se despir dessa pessoa que a gente é, para ir para o outro lugar e olhar com as lentes da outra pessoa. Realmente ser curioso e perguntar para ele, ou me perguntar, da onde vem essa ideia? Por que será que essa pessoa pensa assim? E eu posso perguntar isso para ela, porque isso vai me dar uma ideia melhor de por que ela faz essas escolhas, né? Por exemplo, tem várias situações do nosso dia a dia que a gente não percebe e que a gente pode usar de empatia para compreender melhor a outra pessoa. Vamos supor agora essa situação que a gente está vivendo da pandemia, né? A gente sabe também que as pessoas nos grupos de WhatsApp, cada vez mais as pessoas ficam se implicando, porque cada um tem um pensamento diferente sobre a mesma coisa, né? E aí, as fontes que as pessoas buscam para se inspirar, para acreditar, por vezes são realmente completamente diferentes umas das outras, né? E aí a gente pergunta, a pessoa está errada ao acreditar nessa fonte? Bom, se não é uma fake news, e é sempre bom a gente checar, se essa fonte é alguém que eu confio, que é de uma área técnica, por que eu não posso acreditar? Né? Então, a gente escolhe acreditar naquilo que me convém, que é confortável para mim. É muito importante a gente entender isso. Por isso a gente vota em pessoas diferentes, por isso a gente tem escolhas diferentes de religiões que a gente frequenta, né, que a gente segue. Por isso a gente tem opiniões diferentes, porque a gente se apega e escolhe beber de fontes que já concordam com o nosso pensamento. É muito difícil a gente ir lá, ler ou escutar de verdade alguém que tem uma opinião diferente da minha. E aí a gente vai lá no grupo de WhatsApp e diz assim, vou sair desse grupo, não dá para aguentar, esse primo não para de postar que tem que tomar remédio para vermes, para ficar bom da Covid, né? E aí o outro diz, não é possível que alguém pense dessa maneira, que um remédio para vermes vai me ajudar, né? E o outro vai firme lá no propósito que o remédio para vermes ajuda mesmo, não ajuda a curar, mas ajuda a prevenir, enfim. São como se fossem dois seres, assim, completamente afastados, cada um falando em monólogos, né? Dizendo as suas verdades sem ter um diálogo, sem ter uma conversa, onde a gente possa trocar ideias. Porque, gente, nós não precisamos pensar todos da mesma maneira, nem devemos pensar da mesma maneira. Também não devemos acreditar em tudo que nos dizem, em tudo que lemos, né? Tem muitas maneiras da gente expandir essa possibilidade de conhecimento e ter um pensamento mais crítico sobre as coisas. Mas isso só acontece se eu me abrir
de verdade para escutar o outro. E eu não preciso concordar com ele. Eu não preciso sair desse grupo de WhatsApp, nem brigar com o primo e nunca mais falar com ele por causa de um assunto que é polêmico, né? Eu posso escolher escutar ou não escutar, eu posso escolher concordar ou não concordar, mas eu não preciso brigar com a pessoa. A questão é por que a gente briga com as pessoas, porque a gente tem opiniões diferentes, né? Então, a comunicação não violenta, ela vai nos trazendo esse tipo de olhar. E aí vem uma questão muito importante, que é a gente aprender a escutar o outro. Normalmente, quando a gente vai escutar o outro, a gente já escuta. Mas, na verdade, os nossos dois ouvidos não estão muito abertos, porque na nossa mente, os nossos pensamentos já estão me dizendo, não, que absurdo, não, como é que pensa assim? Não é possível que essa pessoa tenha esse olhar. E aí eu já estou pronto para dar a minha resposta, atacando o outro, dizendo que eu não concordo, dizendo que ele está errado. Né? Então, cuidado, porque uma boa escuta, ela acontece quando eu permito que a outra pessoa se esvazie da sua ideia, do seu desabafo, da sua queixa, né? E quando eu me coloco nessa posição de escutar o outro de verdade, ele se sente valorizado. E a nossa conversa, ela pode ser a partir de um olhar e de uma fala que é, sabe que eu não concordo contigo? Eu tenho uma outra opinião sobre isso, mas está tudo bem, porque eu entendo de onde vem a tua opinião, eu entendo o que tu está passando, está difícil para ti esse momento. Então, gente, como é importante a gente escutar o outro até o fim, sem interromper, deixando ele ir até o final, sem fazer perguntas que não levam a lugar nenhum, que são meramente curiosidades minhas, né? Sem contar uma história pior do que a dele, porque a gente gosta de dizer, não, eu sofro muito mais que tu. Se tu tá com dor no pé, eu tenho dor no corpo inteiro. Então, a gente sempre está querendo aliviar a dor do outro, contando uma dor nossa ou do nosso vizinho, contando outra história, ou dizendo assim para ele, mas isso não é nada, vai passar. Tem coisa muito pior. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês. Quando a pessoa está te contando uma dor dela, não é isso que ela quer escutar. Quando ela está trazendo a opinião dela, o drama dela, a situação dela, ela não quer escutar nada disso. Ela quer ser acolhida, ela quer se sentir escutada e ela quer que os sentimentos dela sejam validados pela outra pessoa. Então, eu posso, quando eu quero minimizar a dor do outro, dizendo isso não é nada, na verdade, eu estou menosprezando algo que está vivo e presente nele, que é a dor dele, que é a maneira como ele vê aquela situação e ele sente. Então, gente, uma boa escuta, a gente tem que fazer que nem o Sócrates, não o jogador de futebol, o filósofo. Sei que nada sei. Quando eu vou escutar outra pessoa, eu tenho que ser humilde. Para eu ter empatia, eu tenho que ter, acima de tudo, humildade, que é me desprender de tudo aquilo que eu acho que sei do mundo, da outra pessoa, sobre essa situação, e me abrir para acolher e escutar o outro. E aí eu posso perguntar para ele, tu precisa de ajuda? Tu gostaria que eu te desse uma opinião? Tu queres que eu faça alguma coisa? E não levantar e já dizer, deixa que eu faço. Pode deixar que eu vou resolver. Porque quando eu faço isso, eu também tiro do outro o protagonismo dele cuidar da vida dele. E isso a gente pode fazer desde os nossos filhos pequenos, né? Permitir que as pessoas tenham os seus sofrimentos, as suas dores, as suas opiniões e cuidem delas, é o melhor legado, é o melhor presente que eu posso dar. Empatia, gente, é estar junto com o outro, ali. Olha, eu estou contigo. Eu sei que a tua dor, que o teu problema, a tua dificuldade é difícil. Ela é tua. Eu estou aqui contigo e vou ficar contigo, mas eu não vou resolver.
Eu não vou, enfim, ir lá para o teu lugar e sofrer junto, não precisa, né? Então, a gente tem que aprender um pouquinho mais sobre esses olhares de empatia e escuta, né? Para poder começar a ter uma comunicação menos violenta. Tem uma outra questão bem importante, que são os nossos pensamentos. Grande parte da nossa conversa, ela acontece de maneira torta, porque a gente fala aquilo que o nosso pensamento está dizendo. A gente não aprende a observar o fato e a falar sobre ele. A gente diz coisas que são já a nossa interpretação sobre aquilo que nós estamos vendo, né? Eu vou dar alguns exemplos para vocês para ficar um pouco mais claro. Por exemplo, se eu digo assim, tu é muito irresponsável com a tua saúde. Vocês acham que a pessoa que escuta isso vai interpretar como, nossa, como essa pessoa me ama, ela quer cuidar de mim, ela está preocupada comigo? Ou será que ela vai pensar, mas que desaforo, como assim? Não posso fazer nada, essa pessoa só me julga, está sempre me criticando. Acho que é a segunda opção, né? Como é que a comunicação não violenta nos ensina a conversar com a outra pessoa? Observando, contando para ela o que a gente está vendo acontecer. Um fato. Então, ao invés de dizer, nossa, como tu é irresponsável com a tua saúde, eu posso dizer assim, quando eu vejo tu tomar um copo de vinho ao mesmo tempo em que tu estás tomando antibiótico, eu fico bem preocupada se esse teu tratamento vai fazer efeito. E me preocupa a tua saúde, porque é importante que tu fique bem, né? Então, notem a diferença nessa fala. Eu estou dizendo para outra pessoa o que está acontecendo, não a minha interpretação sobre aquilo que é ele ser irresponsável. Se eu vejo uma toalha na cama, molhada, tirada, de um filho, de um adolescente, né? O que eu digo? Nossa, como ter relaxado. Olha como ter descuidado, né? Talvez eu não pudesse dizer para ele, estou vendo que essa é a terceira vez na semana que tu está deixando a toalha molhada em cima da cama. Me preocupa, porque isso pode deixar o teu lençol, o teu colchão mofado. Pode te dar alergia. Então, como é que a gente pode combinar para que essa toalha vá para o lugar adequado? Porque mesmo entendendo que para ti isso não é importante, talvez as consequências dessa toalha molhada na tua cama, tu vai ter que sofrer, né? Então, vamos junto aí resolver como fica melhor a gente fazer isso. Outra situação, por exemplo, a pessoa chega no supermercado e comprou 2 caixas de leite, aquelas grandes, né? Aí eu olho e digo assim, nossa, que exagero, para que comprar tudo isso de leite? Olha o preço que é isso, agora vai dar problema na nossa conta do mês, né? Como é que a pessoa se sente? Que tal se eu dissesse assim, observar o que está acontecendo. Notei que tu compraste 2 caixas de leite ao invés de uma. Por acaso estava em promoção o leite? O que te levou a comprar 2 caixas de leite? Pode ser que a pessoa diga, sim, estava numa ótima promoção. Pode ser que ela diga, não, eu realmente comprei 2 porque eu não quero voltar no supermercado tão cedo por causa do vírus. Eu tenho medo de voltar ao supermercado. Então, sempre a pessoa que escolhe fazer coisas, que toma decisões, que fala alguma coisa, isso está atendendo uma necessidade dela. Nesse caso, de cuidado, de atenção, de cuidar do medo dela, da saúde dela, né? Da tranquilidade. Então, gente, sempre tem uma necessidade por trás daquela ação que a pessoa está, aquela atitude dela. Então, a gente tem que aprender para ter boas conversas, que quando o outro faz alguma coisa, a primeira, e eu não estou de acordo com isso,
O que eu devo fazer, num primeiro momento, é me perceber por que isso me incomoda. Por que essa atitude ou essa situação me incomoda tanto? Por que essa fala tá me deixando tão nervoso? Né? Então, primeiro eu tenho que olhar da onde vem isso que está aqui acontecendo agora, porque é comigo, e eu tenho que aprender a cuidar de mim. Né? E aí eu posso ir lá e olhar para o outro e perguntar para ele, da onde vem isso? Né? Eu estou percebendo que hoje tu está um pouco mais irritado, está acontecendo alguma coisa? Né? Então, a gente tem que viver nesse movimento que na comunicação não violenta a gente chama do jogo do frescobol e não do tênis, porque no tênis a gente quer sacanear com o outro, né? A gente joga a bolinha lá onde ele não vai pegar, porque a gente quer ganhar o jogo. Mas no frescobol, a gente joga a bolinha na raquete do outro, porque a gente quer se divertir, porque a gente quer brincar. E para isso acontecer de uma maneira tranquila, fluida e divertida, eu tenho que cuidar do outro também, não só de mim. Então, a comunicação não violenta é a gente dizer a verdade com amor, compaixão, por mim, pelo outro, cuidando de mim e cuidando do outro. Como é que eu faço isso? Vocês sabem o quanto é difícil dizer a verdade. Quantas vezes a gente fecha a cara, não fala, fica de mal, dá indiretas, né? Dá o troco, faz coisas simplesmente porque a gente não tem coragem de sentar na frente da pessoa e dizer, olha, aquela situação, e não é tu como um todo, aquela situação me deixou muito triste, me deixou frustrada, me deixou incomodada, fiquei com medo, porque é muito importante para mim segurança, atenção, companheirismo, colaboração, apoio. Essas são necessidades que todo ser humano tem. E se eu me conecto com elas, eu consigo dizer isso com mais clareza para outra pessoa. Por que isso me incomoda? Eu tenho que olhar mais profundamente o que vem atrás do meu sentimento. O que causa meu sentimento? Porque o que o outro faz é só um estímulo, é só um despertador para aquilo que eu sinto. O que eu sinto de verdade vem das minhas necessidades. Se eu não aprender a fazer esse movimento, eu vou estar sempre me comunicando num formato de reação, sem consciência. Eu vou estar sempre culpando o outro por aquilo que eu sinto. E aí, a nossa conversa vai ser sempre de ataque e de defesa. Então, a gente tem que aprender a ir um pouco mais profundamente nessas questões para poder ter conversas mais saudáveis. Né? A gente também gosta muito, assim, de querer que o outro pense como nós, que ele haja como nós, que ele seja, assim, né? Praticamente um bonequinho. Nossos filhos, nossos companheiros, né? Nossa família, a gente quer todos eles, assim, quadradinhos, porque é muito confortável para mim quando todo mundo pensa como eu, age como eu, come a mesma comida que eu, né? E aí, a gente tem que entender que nós não somos massinha de modelar, né? As pessoas são o que são seres únicos, verdadeiros, são seres humanos. E se a gente não começa a olhar para elas a partir da humanidade delas, e só com o nosso olhar do certo e do errado, nós vamos passar o tempo todo julgando, punindo ou recompensando, de acordo com esse nosso olhar. Né? Então, por exemplo, por que é tão difícil quando a gente se relacionar com os filhos? Né? Porque a gente vai querendo modelar eles, né? Como nós pensamos, como nós agimos, os nossos valores, mas ali tem um serzinho que por si só, ele existe, ele vem com as suas vontades, com seus olhares, né? Então, o que vai acontecendo? Ao longo do tempo, pode ser que esse serzinho comece a se rebelar e demonstrar essa insatisfação dele
de maneiras que eu também não gosto e não concordo. Quantos de vocês, nós mães, né, já não olharam no supermercado uma criança fazendo uma cena e a gente olha e diz assim, ah, se fosse meu filho, ah, queria ver o que eu ia fazer. Olha só o poder, né? Se fosse meu filho, eu dominava. Então, nesse olhar de educação tem muito essa coisa do poder, eu mando, eu modelo, né? Mas isso é saudável? É isso que a gente quer? Criar seres autômatos que obedecem ou se rebelam? Ou a gente quer aprender a olhar para esse ser humano e pensar, uau, o que está acontecendo com essa criança para ele estar precisando expressar essa necessidade dele dessa maneira tão agressiva, né? Então, gente, assim, ó, a gente entende que o comportamento dos nossos filhos falam de nós, falam da pessoa que nós somos, né? Se eu olhar um filho que não tira uma nota boa, que não vai bem na escola, que briga, que tem algum comportamento que é um pouco fora do padrão, né? Ou às vezes que escolhe uma opção sexual que eu não concordo, ou que se veste de uma maneira que eu não concordo. Então, o que mesmo mais me incomoda? O que mais me incomoda é o julgamento, é o medo do julgamento que as pessoas vão ter sobre mim, sobre eu no papel de mãe, sobre eu no papel de pai. Nossa, que raio! O que as pessoas vão dizer a meu respeito? Então, a mesma coisa acontece com os nossos companheiros, por exemplo, né? A gente está num restaurante e aí o companheiro se irrita e fala de uma maneira mais grosseira com o garçom, ou reclama muito, alguma situação desse tipo. O que a gente pensa? Meu Deus, que vergonha, o que vão pensar de mim? Né? Então, a gente está sempre, assim, muito preocupado com o que os outros vão pensar da gente e a gente se acha responsável por essas situações. Quando, na verdade, isso não tem nada a ver conosco. O comportamento do outro não define quem eu sou, também não define quem ele é. Porque, por vezes, né, nós nos comportamos de uma maneira meia torta para expressar algo que está me incomodando, que, como eu não sei expressar, eu faço de uma maneira mais agressiva ou violenta, né? Então, às vezes, a gente julga essa pessoa que está ali tendo um piti ou que está sendo mais grosseira, sem observar o que está acontecendo com ela. Que isso é a empatia. O que acontece com essa pessoa quando ela grita, quando ela se perde na comunicação, quando ela começa a chorar, né? A criança muitas vezes briga, se expressa chorando, gritando, porque não sabe falar sobre o que sente. Então, qual é o cuidado que eu posso ter com essas pessoas? De empatia. Ir lá, naquele lugarzinho que essa pessoa está, e tentar checar com ela. O que tá acontecendo contigo? Né? Eu estou vendo que hoje tu está um pouco mais irritado. Aconteceu alguma coisa? Ah, olha só, essa incomodação com o meu trabalho, não dá mais para aguentar, meu chefe não para de me torturar, porque é uma pressão sem fim, não aguento mais esse home office. Ah, então antes de tudo, tem uma situação acontecendo que está te trazendo um sentimento, uma emoção, e aí tu estoura aqui no final, quando o copo está fora do lugar. Ah, porque isso também não acontece com vocês? Comigo acontece. Então, ou a gente aprende a ter inteligência emocional e perceber que esse bicho feio está crescendo dentro de nós e não jogar ele em cima do outro, e que lindo quando isso acontecer, parabéns. Ou a gente entende que quando o outro está fazendo isso, ou eu mesma me perco, isso é normal. Todos nós, quando estamos numa situação desconfortável, nós vamos ter reações, né? Então, para eu cuidar da outra pessoa, com conexão, com cuidado, com amor,
eu preciso olhar para ela não como um monstro que está gritando comigo, ou tendo um piti, ou me dizendo uma coisa que eu não gosto ou não concordo. Eu preciso olhar para ela como um ser humano que, dentro da sua humanidade, nesse momento, está com necessidades não atendidas e, por conta disso, está tendo manifestações que eu não concordo, que eu não acho bacana, que estão me incomodando, me deixando triste, mas vai passar. A pessoa não é assim o tempo inteiro. E a melhor maneira de eu cuidar dessa pessoa é deixar ela se esvaziar dessa emoção que está muito forte, né? Para que ela venha para um estado de mais consciência e a gente possa conversar. Então, gente, se nós não queremos brigar, se nós queremos evitar conflito, se nós queremos cuidar, ter conexão, cuidar das pessoas, pois é, então a gente tem que fazer esse movimento de dança, né? Que é também ir lá no outro e acolher aquilo que eu não gosto muito dele naquele momento, vir aqui e pensar, nossa, eu agora também não estou muito bem. O que eu faço com essa raiva que eu estou sentindo? Não tem nada de errado em sentir raiva. Todos os nossos sentimentos e emoções são genuínos, são verdadeiros. Quando eu não permito senti-los, eu vou colocá-los num lugarzinho dentro de mim que eles vão voltar numa potência muito maior e distorcida. Então, quando a gente sente raiva, o que a gente faz? Não tem nada de errado em sentir raiva. A raiva, ela é um alerta para nos dizer que, oi, tem uma luz piscando aqui. Temos que ter um cuidado com isso que está acontecendo. O que eu escolho fazer quando eu sinto raiva, medo, essas emoções aí mais potentes, né? O que eu escolho fazer agora? Né? Essa escolha é que é importante. Se eu jogar a minha raiva em cima do outro, eu faço isso porque eu estou numa situação de poder, então eu posso, né, fazer isso, ou eu estou numa situação de culpar o outro, né? Então percebam que quando eu jogo isso para fora, não é algo consciente, trabalhado, pensado. Então o que eu posso fazer com a minha raiva? Não jogar para fora. Acolher. Nossa, que raiva que eu tô. Tenho uma vontade de esguelar aquela pessoa, sim. É genuíno, tenho mesmo. Tá tudo bem, né? Eu vou esguelar? Não. Sabe por que a gente tem medo de sentir raiva? Porque a gente não sabe o que a gente vai fazer com ela. E tem pessoas que são muito descontroladas, né? E essa emoção vem para fora de uma maneira muito violenta. Então elas têm medo, então elas inibem essa raiva. Mas ela não cura, ela não fica bem cuidada. Então, a ideia é, quando a gente tem um sentimento desses muito forte, uma emoção muito forte, abraça ela, leva ela junto contigo, fica lá dizendo para ti o que está acontecendo, da onde ela vem, faz um trabalho interno de acolher, cuidar, e aí, respirando com tranquilidade, é que eu vou resolver conscientemente como eu vou cuidar disso. E aí eu posso dizer para outra pessoa como eu me senti, nossa, aquela situação me fez sentir muita raiva. Não é tu que me deixa com raiva, é aquela situação, daquela maneira, me fez sentir raiva, porque me faltou naquele momento confiança. Me parecia que tu não estava confiando em mim. Me faltou respeito, me faltou consideração. Essas são necessidades e valores muito importantes na minha vida, que quando eu não tenho do outro, eu tenho essa raiva, essa irritação. Então, percebam que o movimento sempre é interno, né? Tem uma outra questão importante nas nossas relações que é bacana a gente falar, né? Que o amor, ele não é demonstrado através dos sacrifícios que a gente faz pelo outro. Muitas vezes, a gente tem o hábito de dizer para a pessoa que a gente mais ama, nossos parceiros, filhos, pais, sei lá, né?
a gente diz assim, olha quanta coisa eu faço por ti, eu acordo tal hora da manhã para deixar teu café pronto, para tu ir super nutrido para o teu trabalho. Eu deixo tudo aqui organizado para tu fazer. Olha o sacrifício que eu faço, olha o quanto eu trabalho para te dar estudo, né? Então, a gente, talvez pela nossa educação, porque foi assim que a gente aprendeu também, a gente vai fazendo uma contabilidade das coisas que a gente faz de bom, que a gente considera bom, que a gente escolheu que é o bom para outra pessoa, né? E quando a gente está incomodado, irritado com algo que ela está fazendo e que a gente não concorda, a gente vem com essa contabilidade apresentar. Como se isso fosse uma demonstração de afeto e amor. Então, é muito importante a gente ter clareza sobre isso. Essa contabilidade é uma escolha que eu faço a cada momento na minha vida de como eu vou demonstrar, cuidar do outro, né? Mas será que ele quer isso? Será que ele está pedindo? Será que eu não faço isso muito mais porque eu preciso ser amado, que vem lá da minha educação, que eu tenho que agradar o outro, fazer coisas pelo outro para ser amado, para ser valorizado, né? Então, a gente entender que a cada momento da nossa vida nós fazemos escolhas. Eu não tenho que fazer nada para agradar o outro. Eu não tenho que levantar cedo para fazer o café da manhã. Eu não tenho que nada. São sempre escolhas que eu faço. Porque sempre que eu faço uma escolha, na verdade, eu tenho algum tipo de ganho. Se eu tenho que trabalhar nesse lugar, eu escolho trabalhar nesse lugar, porque nesse lugar eu tenho algumas coisas que são importantes para mim. Ou seja, um recurso financeiro para dar conta de sustentar minha família ou meu curso universitário. É um lugar que eu posso aprender, eu tenho trocas que são importantes, né? Então, assim, não é o lugar dos meus sonhos, não é a relação dos meus sonhos, mas, assim, eu escolho tudo que eu faço. E se eu venho com essa contabilidade, é como se eu tivesse que fazer, e com a intenção de ter um reconhecimento. Então, muita atenção para esses nossos comportamentos e funcionamentos. Quando nós aprendemos a cuidar de nós, lembra da comunicação não violenta? Eu cuido de mim, né? Eu olho para mim e escolho. Isso é bom para mim? Isso vai realmente me trazer... eu vou ter aquilo que eu estou imaginando que eu vou ter fazendo isso. Essa é uma escolha que vem de qual necessidade minha? Uma necessidade de ser amado, de ser considerado, de ser valorizado? Ou eu escolho isso porque é importante para mim e eu gosto e está tudo bem? Né? Entende que são lugares diferentes. Toda vez que a gente tem consciência de que aquilo que a gente faz é uma escolha nossa, eu não preciso responsabilizar o outro, eu não preciso culpar o outro, e eu não preciso esperar algo em troca. Né? Agora, eu posso dizer para outra pessoa, olha só, para mim é muito importante algumas coisas na nossa relação que vão demonstrar, no meu ponto de vista, companheirismo, apoio, cuidado, amor. São elas, por exemplo, é importante para mim que tu respeite, que tu faça isso, que fique tudo bem para ti, eu trabalhar até mais tarde, que tu entenda tal situação. Então, assim, a gente faz combinações, né? E a gente faz coisas que são nossas escolhas, para essa relação ficar bem, para essa família andar, para esse trabalho acontecer da melhor maneira possível, mas sempre dentro de uma consciência de que eu não posso esperar que o outro venha suprir necessidades que eu tenho. As minhas necessidades de amor, de carinho, afeto, valorização, respeito, eu tenho que cuidar.
Eu cuido das minhas necessidades. E eu vou ser feliz cuidando daquilo que é importante para mim. E, por vezes, a gente acha que aquela pessoa que está conosco, que a gente mais ama, nosso companheiro, nosso filho, que ele tem que dar conta de me fazer feliz, né? Então, a gente chega a dizer assim, eu fico feliz quando tu tira uma nota alta. Se a minha felicidade depende da nota alta do meu filho, coitado dele, porque ele vai ter que passar a vida inteira sendo o melhor, se matar fazendo aquilo para me agradar. Porque ele quer me agradar. Às vezes ele se rebela, e aí ele só tira a nota baixa para provocar, e a intenção dele talvez seja a mesma, ser amado. Quando é mais difícil a gente amar a outra pessoa, quando aquela pessoa está demonstrando as coisas mais absurdas, que eu menos concordo, quando ela tem os comportamentos que eu menos gosto, essa é a hora que eu mais tenho que amá-la. Cuidem disso. Nós temos que amar as pessoas que não estão fazendo aquilo que a gente concorda e gosta. Porque essas pessoas, muitas vezes, estão pedindo socorro. No grito do outro, no meu grito, na queixa do outro, no comportamento do outro, no meu comportamento, tem necessidades não atendidas. Que a gente expressa de maneira equivocada. Sim, nós também, não só o outro. Então, para a gente aprender a ter conversas mais harmônicas, nós precisamos começar a ter um pouco mais de consciência sobre da onde vem essa minha fala, qual é o olhar que eu estou tendo sobre essa questão, o que os meus pensamentos agora estão me dizendo, que julgamentos, que rótulos eu estou colocando nessa pessoa. né? Eu tenho que aprender a olhar com mais profundidade para os meus sentimentos e, a partir disso, sentir mais empatia pelo outro, entendendo que os sentimentos dele também são verdadeiros, genuínos e que estão conectados com as necessidades dele. E quando eu entender que a coisa mais importante para a gente ter conversas harmônicas é o respeito, a consideração, esse descolar, né, de que o outro tem que concordar comigo, tem que pensar como eu, mas que eu posso aprender a olhar para ele como um ser humano com vontades, escolhas, ideias diferentes da minha, e mesmo assim gerar uma conexão a partir de uma intenção de amorosidade, de compaixão, de relação, de ter que manter, de querer manter essa relação, né? É assim que eu vou conseguir fazer uma dança e não uma guerra. Os nossos diálogos, eles podem ser pontes ou podem ser muros. Lembrem sempre disso. E a responsabilidade é minha, sempre minha. A comunicação não violenta nos ensina uma coisa muito importante: tudo depende de mim. Tudo depende de eu me conhecer, tudo depende de eu me perceber, tudo depende dos meus pensamentos, o que eles estão me contando agora e de eu ter essa percepção. Tudo depende de como eu vejo a situação. E a escolha que eu vou fazer agora para conversar com essa outra pessoa, que é um ser humano, que por vezes está tendo comportamentos que eu não concordo, está dizendo coisas que eu não concordo, mas que escolha consciente eu faço para conversar com ele. Então, gente, para a gente ter conversas harmônicas, a gente precisa cuidar da gente, saber da gente. Não depende do outro. Eu espero que vocês tenham aprendido, entendido, compreendido, percebido algumas coisas hoje aqui com essa fala, que possam despertar novos olhares em vocês sobre a maneira como a gente conversa, e que isso possa contribuir efetivamente para a vida de vocês. E eu sou muito grata por vocês estarem aqui conosco e assistirem a essa fala, nessa intenção sempre de contribuir, compartilhar aquilo que a gente já vem
aprendendo e desenvolvendo, e que melhora tanto a vida da gente. Muito obrigada. Vivian, querida, muito obrigada. Eu acho que é, assim, sempre muito importante a gente poder ter esses momentos de poder pensar, né, sobre essas coisas todas. E tu estava falando dessa questão do amor, né, e eu estava pensando sobre essa lógica do amor, que nós somos criados numa lógica de amor romântico, né? Então, eu te amo e tu me ama, então eu te faço feliz e tu me faz feliz. E isto é uma questão muito profunda em todos nós, então é muito difícil a gente fazer essa mudança, tomar essa consciência, né, de que sou eu que preciso fazer a minha parte, né, que a responsabilidade pela felicidade é minha, né. Então, assim, é muito complexo isso tudo. Também achei bem importante, durante a tua fala, e isso foi uma das coisas que me surpreendeu, assim, muito quando eu fui fazer o curso contigo, apesar de ter uma consciência sobre tudo isso, eu realmente me surpreendi quando eu vi todos aqueles sentimentos e todas aquelas necessidades no jogo do Grok. Eu acho muito importante a gente poder falar sobre isso, porque a gente não tem nem consciência de tanta coisa que eu posso estar sentindo e de tantas necessidades que eu tenho, né? Então, eu ia gostar, assim, de que tu pudesse falar um pouquinho mais sobre isso, assim, como é que a gente pode estar abrindo, então, essa consciência para as outras necessidades todas, e sentimentos também, pode ser? Eu diria, Cris, que esse também foi o grande despertar, assim, que eu tive, né? E o que talvez mais me apaixona na comunicação não violenta é o quanto ela nos permite clarear as coisas, né? Porque a gente fica muito em torno dessa situação e não se percebe, não entende o outro, aquilo incomoda e a gente reage. Então, a gente está sempre numa fala de muita reação, né? E muita vitimização. Eu acho que o que mais assim, foi talvez mais difícil, mas foi mais libertador para mim, foi essa questão de eu perceber sentimentos e necessidades. Não é muito fácil, porque a gente não tem vocabulário, bem como tu disseste, não é à toa que tem até jogos de sentimentos e necessidades que podem nos apoiar. Até no meu site eu tenho lá uma lista de sentimentos e uma lista de necessidades que eu uso nos cursos, porque eu também aprendi isso e usei nos que eu fiz, porque a gente não tem vocabulário. A gente só diz, eu tô bem. Como tu tá? Eu tô bem. O que é bem? Fale-me mais sobre isso. Vamos explorar teu bem. Não tô bem, né? Aqui em casa, se meu marido diz assim, ai, não tô bem. Antes eu já ia dizer assim, ai, tu nunca tá bem. Você me reclamando. Agora eu digo, ele está falando de sentimentos. Vamos lá. Quero saber mais sobre isso. O que é não estar bem para ti? Tu tá com alguma dor? E aí a gente pode ajudar a pessoa, né, Cris? Me explica um pouquinho melhor, mas a pessoa não sabe explicar, porque a gente não foi educado, ensinado a falar sobre como eu me sinto, né? Ah, não é uma dor, é aqui uma coisa, eu acho que eu estou angustiado. Opa! Que lindo! Eu amo quando as pessoas dizem com clareza, estou angustiado. Isso era uma coisa que eu não valorizava, que eu achava mimimi, que eu achava... Hoje eu aplaudo quando alguém consegue me dizer com clareza, estou me sentindo assim. Isso muda tudo na nossa relação, porque eu saber como o outro se sente faz com que eu tenha uma atenção para com ele. Se a pessoa está angustiada, ansiosa, é uma coisa, se a pessoa está com dor, é outra. Então, a maneira como eu vou cuidar dela, ajudar, contribuir, é totalmente diferente. E quando a gente aprende a dizer também como a gente está se sentindo, é mágico, porque a outra pessoa não fica atrapalhada comigo. Porque a gente tem sempre essa impressão nas relações que a gente tem que dar conta do outro, né? Porque a gente não pode ver o outro sofrer, a gente não pode ver o outro mal. A gente quer, assim, esse mundo que não existe, né? Que é, sei lá, um desenho. Nem desenho é assim, né? Então, a gente está sempre nessa expectativa. Quando uma coisinha foge daquilo, a gente não sabe lidar, porque a gente acha muito difícil escutar do outro que ele não está bem.
Principalmente se é alguém que a gente gosta, daí a gente quer ir lá, entrar nele e tirar essa dor. Não precisa, né? Só deixar o outro falar sobre ela, tá? Mas me conta, da onde vem a tua angústia? Ai, tô tão preocupado porque essa semana aconteceu tal coisa. Aí a pessoa consegue botar para fora, pronto, a angústia dela já passou, né? Então, o que a gente mais precisa é realmente de uma boa escuta. Aprender sobre nossas necessidades, Cris, demanda, né? Tu sabe, tu é psicóloga. Eu tive, olha, que me bater muito hoje para explicar sobre isso e dizer, porque a gente acha que a necessidade é tipo assim, não, a minha necessidade é que o outro faça o que eu quero, porque daí eu vou ser feliz. Então, eu estou sempre olhando para o outro, né? E não entendendo o que é um valor na minha vida. Respeito, consideração, pontualidade, cuidado. Quando eu não tenho isso, pum, né? Pisca aquela luz que é o meu sentimento lá gritando, né? Então, isso, talvez para as pessoas terem um pouco de clareza, uma mesma situação demanda sentimentos diferentes de pessoas diferentes, né? Vocês observem quando alguém conta alguma coisa, né? Ah, sei lá, até um assalto, né? Tá, mas como tu te sentiu? Eu fiquei paralisado, o outro, eu reagi. As pessoas são diferentes perante as situações da vida. Por isso que não é o evento em si que é responsável pelo que eu sinto, né? O que eu sinto vem da minha história, dos meus valores, das minhas necessidades. Então, aprender sobre isso faz com que eu não precise dizer que a culpa é tua. A responsabilidade é minha. Isso é autorresponsabilização. E se eu sou responsável, eu posso cuidar. Às vezes eu preciso de ti para isso. Ou talvez eu possa te fazer um pedido, olha, é importante para mim essa parceria. Será que tu poderia fazer tal coisa? É um pedido. Eu respeito se tu me disser que não. E isso não significa não me amar. Isso significa atender uma necessidade tua. É tu cuidando de ti quando tu me diz não. E como é bom quando a gente se cuida. Porque aí a gente não depende um do outro para ser feliz. A gente pode juntos escolher, fazer escolhas e combinações para ter momentos felizes. Mas eu também posso me abastecer de outras maneiras, outras estratégias no meu dia a dia para atender aquela necessidade. Então, a gente pode dizer que para se ter conversas mais harmônicas, um primeiro passo, um primeiro ponto, talvez seja a autorresponsabilidade, né? Eu preciso me responsabilizar pela parte que me cabe nesse conflito, né? Nessa confusão toda, né? Isso, com certeza. Sim. E falar sobre isso, sempre na primeira pessoa, com outra pessoa. Eu me sinto, não é tu. Quando eu aponto o dedo para o outro, a minha conversa está errada. E acaba o diálogo já, né? Porque aí a pessoa acusada, o que ela faz? Se defende. Defende, criando uma barreira de comunicação. Me defendo e a gente fica... Não chega a lugar nenhum. Eu sempre brinco, Cris, que não é fácil ter esse olhar da comunicação não violenta. É bem difícil, porque a gente não está acostumado e não foi educado assim. Mas é muito mais difícil o que a gente tem feito. Só que é confortável porque a gente sabe fazer. Mas, sinceramente, se essa é a relação que a gente quer de ficar brigando, disputando, quem está certo, quem está errado, quem é culpado, que tu é isso, que eu sou aquilo, isso não deixa ninguém feliz, né? Então, talvez, se esforçar um pouquinho mais para ter uma conversa harmoniosa, possa trazer muito mais paz, muito mais leveza para as nossas relações. Sim, com certeza. A Mônica está trazendo uma questão, ela diz assim, quando não se chega a um acordo e paz no diálogo, é certo interromper, ficar quieto e deixar a comunicação para um outro momento? Isso, quando é uma escolha, né? O que é muito importante? Às vezes as pessoas nos dizem coisas, né, que nos agridem, que nos incomodam, e a gente tem aquelas 3 opçõezinhas assim, ou eu ataco de volta, quando eu sou muito reativa, ou eu fico congelada, tipo, meu Deus, o que eu faço agora, né? Ou eu fujo, que é tipo, eu não dou bola, eu evito, né? Nada disso resolve aquilo que está acontecendo. Mas é muito importante a gente perceber, eu estou em condições agora de ter consciência do que eu vou responder,
Não, justamente, eu estou com vontade de esguelar, eu estou com vontade de sair correndo, né, de desistir. Então, assim, o que eu faço nessa hora? A gente sempre tem uma coisa, uma bengala maravilhosa na nossa vida, que é a respiração, né? Todo mundo que estuda um pouco sobre isso sabe que quando a gente respira, a gente muda o nosso estado interno, né? Então, uma boa dica é, enquanto a pessoa está ali gritando comigo, vai respirando e te foca na tua respiração para te acalmar e não ter uma reação. Outra coisa, a pessoa, ela está numa curva de emoção quando ela está ali gritando comigo, tendo um diálogo mais agressivo, e ela está muito, né, focada nela, me acusando. Então, ela está num lugar que ainda não dá para conversar. Ela tem que se esvaziar dessa emoção para ir para um lugar de conversa, né? Então, a melhor coisa que eu posso oferecer para uma pessoa que está emocionalmente implicada na conversa é uma escuta, né? É uma escuta empática, que é permitir que a pessoa se esvazie, eu validando, mostrando para ela, eu estou atento, eu estou vendo que isso está te incomodando, como seria melhor para ti? É a escuta para o outro. Quando eu vejo que ele vem para esse lugar de mais tranquilidade, aí eu começo a falar de mim, né? E se nada disso for possível, pede licença, vai dar uma volta. E às vezes é a melhor opção. Olha, eu não estou em condições agora de falar sobre isso. Tudo bem, fica quieto, diz que o outro tem razão, não tem problema. Num outro momento, volta trabalhada e aí fala. Fala a tua verdade, sempre a verdade, sem cometer sincericídio. Sincericídio é quando a gente culpa o outro. A minha verdade é como eu me sinto. Bem legal. Sabe que tu estava falando sobre essa questão que sou eu que sinto, né? A Marlene Aires fez uma observação, ela disse assim, de uma certa forma é validar a minha dor, porque sou eu que sinto ela, né? Então, assim, e o tamanho da dor só eu sei. É isso. Eu acho isso fantástico, isso é outra coisa, porque a gente tem uma negação, assim, ai, que absurdo, como é que eu posso estar sentindo isso? Que vontade de esguelar, não posso sentir isso, que feio, né? Então, isso também, quando eu aprendi, foi maravilhoso, porque essa é a liberdade que a gente começa a ter. Eu posso sentir tudo isso e eu posso abraçar e cuidar. Isso é autocompaixão, gente, né? É eu olhar para as minhas coisinhas e dizer que bichinho esquisito que eu sou. Meu Deus, como eu exagero. Ai, como, né? Essa é a minha dor. Eu brinco assim que grande mudança fez na minha vida, tá? A comunicação não violenta. Eu sou uma pessoa super rápida, reativa, sou às vezes, muito objetiva na minha fala, isso deixa as pessoas tontas do outro lado. Eu também tenho relações na minha família que são muito fortes, assim, de pessoas que também se posicionam. Então, assim, eu brinco, é uma guerra, né? Cada um aqui se manifestando de uma maneira, assim, super, né, potente. Né? Como é que eu comecei a cuidar de mim? Isso não vai mudar, a gente não muda as pessoas, né? Nem a gente mesmo, e não precisa mudar. A gente tem que aprender a cuidar dessas coisas e dar conta disso, né? Então, antes, quando eu tinha uma discussão, por exemplo, com a minha filha, com meu marido, com alguém que é importante para mim, eu ficava me dizendo, não, eu tenho razão, né? Olha só que absurdo, como é que pode pensar isso? Olha o que fez comigo, tô eu aqui triste de novo. Então, eu ia para esse lugar de ser vítima. E eu só ficava feliz se a pessoa me dissesse, concordasse comigo e dissesse, eu fiz errado. Ah, tu tem razão. Mas isso nunca acontecia, né? Então, o que acontecia? Eu estava sempre magoada, triste, né? Sofrendo com aquilo. Agora, a discussão acontece da mesma maneira. Nós somos assim, né? Vem aquelas opiniões diferentes. O que eu faço agora? Eu, num primeiro momento, por vezes, ainda reajo, não sou Buda, nem Gandhi, né? Não estou longe disso, mas estou aqui num aprendizado. Então, o que eu faço? Eu me retiro. Essa eu brinco, se eu vou tomar banho, né? Eu brinco. Só que quando eu vou para o chuveiro, eu não fico mais lá dizendo para mim, ai, coitadinha de mim, que absurdo, agora eu vou para o banho e faço assim, Vivian, o que tu tá sentindo? Ah, eu tô sentindo, a gente bota a mão no corpo onde sente, né, Cris? Ai, tô com isso engasgado, tô angustiada, tô triste.
Por que que tu tá sentindo isso? Foi porque a fulana falou tal coisa? Não. Agora eu vou olhar para as minhas necessidades. E essa conversa eu tenho comigo, né? Ninguém sabe das minhas necessidades, só eu. Por que que tu tá sentindo isso, Viviana? O que que faltou nessa relação para que tu tivesse bem? Ah, faltou respeito, consideração, apoio. Ah, faltou isso, faltou aquilo. Ok, eu já vou me acalmando, porque eu vou começando a ter consciência da situação que está me incomodando. Não é a outra pessoa, é eu comigo. Então, eu me responsabilizo, eu abraço a minha dor, eu choro o meu choro, acolho a minha tristeza, ou seja lá o sentimento que eu tiver, cuido disso, e num outro momento eu volto lá, se for preciso e necessário, e tenho uma conversa dizendo para essa pessoa, sabe que eu estava pensando, por que que aquela tua fala me deixou tão triste, né? Porque o que tu pensa é importante para mim, as coisas que tu fala são relevantes, então eu ainda tenho uma expectativa de te agradar, né, de ter a tua opinião, isso é meu, eu sou assim, né? E aí a pessoa já vem falar comigo num outro tom. Pois é, mas é que eu quero cuidar de ti. Pois é, mas essa maneira que tu tá mostrando o teu cuidado me incomoda, me sufoca, né? Tu quer que eu faça do teu jeito, eu não vou fazer. Então, quando a gente começa a ter esse tipo de conversa, essa sou eu, esse é tu, né? Essa é a tua maneira de cuidar. Eu não gosto muito desse teu jeito que tu cuida de mim. Será que dá para tu aliviar, fazer de outra maneira? Ah, não, eu não vou conseguir. Tá, tudo bem, mas eu vou entender que quando tu tá fazendo isso, é um cuidado. Mas eu vou também te dizer, bah, esse teu cuidado aí, dessa maneira, me incomoda. É a verdade. Pode não gostar, né? Pode, tá tudo bem, isso não significa amar ou não amar, né? Bem legal, é muito importante isso, muito importante. Tem muitos comentários aqui no chat, aqui no YouTube, né? Então, assim, falando, parabenizando, adorando estar aqui contigo, né? Pessoas que já te conhecem, né? Bem legal. E o Carlos traz para a gente essa pergunta, né? Uma coisa que me deixa chateada é por que as pessoas recorrem a comparações? Para querer nos transmitir algo, o que eles querem com isso, né? Por que tu fazes como fulano? Por que não fazes? Então, assim, o que isso tem por trás? O que poderia nos ajudar a pensar? Se a gente pensar na nossa educação, desde criança a gente aprende a ser comparado. Como é que a gente não vai fazer a mesma coisa? Entende? Não é assim, porque olha só teu irmão. Irmão é uma desgraça, né? Porque é sempre um parâmetro. E se tem 3, 4, então, meu Deus do céu, né? Eu estava olhando uma série agora, que tem na Amazon, eu acho que Pequenos Incêndios, não sei, é muito legal. Ela é bem de relacionamentos e de uma família que tem 4 filhos. Meu Deus, a expectativa dessa mãe, e daí como é que ela vai se direcionando a cada um e como cada um vai buscando as suas estratégias para se sentir amado, para ser cuidado, e o como fica claro como a mãe tem dificuldade com a criança que é mais difícil, né? E que é a que mais precisa ser amada. É sempre a mesma história. Então, quando a gente olha essas coisas assim de fora, como um teatro, né? E às vezes a gente tem que ter um cuidado, Cris, porque a gente diz, mas olha só, essa menina é impossível mesmo. Olha que absurdo que ela faz. A gente tem, isso é tão inconsciente que a gente vai lá e concorda com a punição, né, com aquele castigo, com aquele deixar de lado, porque é difícil, sim, porque a gente foi ensinado assim. E aí, às vezes, a gente se rebela porque a gente quer amor, atenção, tanto quanto o outro tem, mas não recebe, né? Então, meu Deus, gente, as relações são difíceis porque nós somos educados por pais que também foram educados assim. Eu também fiz isso com a minha filha. Quando eu conheci a comunicação não violenta, hoje minha filha tem 25 anos, eu conheci comunicação não violenta há 2 anos, não pensem que é uma vida, tá? Então, é um aprendizado o tempo inteiro. Então, eu olhei para trás e disse, nossa, quantas vezes eu não sabia o que fazer com o piti dela, com a dificuldade dela, e eu ia lá e manifestava isso numa coisa de controle, né?
E vem muito essa ideia da comparação. Por que eu quero que ela seja modelada e tenha um padrão, né? Primeiro a gente se compara, né, um filho, por exemplo, com a gente mesmo, né? O nosso padrão somos nós, a gente quer que as pessoas sejam como nós, né? Então, um amigo, um colega de trabalho, eu quero que ele faça como eu. Eu sou bom, eu sou competente, eu quero que ele seja como eu quero que ele pense como eu quero que ele fale como eu, né? Porque é assim que a gente não aprendeu a respeitar a humanidade das pessoas. Só que assim, esse tempo, graças a Deus, ele está acabando, porque cada vez mais, e agora nessa pandemia, palestras, gurus, CEOs de empresa, eu tenho um curso que é liderança empática, eu falo para as empresas sobre isso. Se as pessoas não começarem a humanizar as relações, e humanizar significa cada um é um ser, não dá para comparar. A comparação não me deixa melhor. A comparação, inclusive num feedback, gente, a comparação me leva para um lugar de vergonha, de medo, de não dar conta, de ter que ser igual. A gente tem que buscar nas pessoas o valor delas, aquilo que elas têm de bom, e apreciar, valorizar, validar. Porque quando a pessoa se sente apreciada, que é além de ser elogiada, amada, que é eu saber o que eu faço que agrada de verdade, faz bem para outra pessoa, eu vou me sentir mais poderosa, potente, mais considerada, pertencente àquele ambiente, àquela situação. E com isso eu vou crescendo e melhorando talvez competências e habilidades minhas que não são tão boas, mas que está tudo bem que eu posso desenvolver. Bem legal isso que tu está trazendo, Vivian, falando inclusive das empresas, né? E entra perfeito na pergunta do Heitor. O Heitor fala que esse assunto também interessa nas relações societárias, nas empresas, né? E ele pede que tu fale um pouquinho sobre isso. Heitor, assim, não sei exatamente relações societárias. Sociedade é um negócio sempre complicado, como qualquer casamento, qualquer parceria que a gente faz, né? Quando a gente monta, é todo um sonho, é toda uma idealização, e aí a coisa vai andando, né? Eu digo, a gente tem um filho, quando ele está lá dentro da barriga, é todo um sonho, uma idealização. Daí ele vem, daí ele começa a chorar sem parar, a gente já quer descartar ligeirinho, né? Então, a vida da gente ela é repleta de idealizações, né? E expectativas. Quando a gente tem expectativas, a chance da gente se frustrar é muito grande, né? Então, expectativa está diretamente conectado com frustração. Quanto menos expectativa a gente tem, menos frustração. As nossas relações por si só já são complexas, complicadas e tudo mais. Como é que a gente pode deixar elas melhores, né? E aí eu gosto dessa ideia da comunicação não violenta, que é o tempo inteiro, né? Dizer a verdade, sentar, negociar, recombinar. Combinações são muito importantes. Se eu tenho expectativa, é bom que eu bote elas na mesa, que eu conte para o outro das minhas expectativas. Às vezes a gente tira férias e cada um tem um olhar diferente para as férias. Um só quer ficar deitado na rede lendo livro, o outro quer ficar escalando montanha, andar de bicicleta, tomar todos os banhos de mar do mundo. Só que daí chega lá, gera uma frustração enorme. Sabe por quê? Porque ninguém combinou. Ninguém disse para o outro o que era importante para ele. Ninguém disse para o outro qual era a estratégia que ele ia ter para atender aquela necessidade de lazer, férias, descanso, né? Para um é só relaxar, para o outro é fazer um monte de coisas que não tem tempo para fazer o ano inteiro, né? Numa sociedade é igual, num casamento é igual, né? Com os filhos é a mesma coisa. Quanto mais a gente tiver clareza e a gente mapear e mostrar nossas expectativas, o que a gente espera dessa relação, desse fim de semana, desse almoço, desse coisinha por coisinha, talvez, né? A gente vai poder cuidando e curando, né? Não sei se essa é a palavra adequada, curar, mas resolvendo pequenos
ou grandes impasses que vão surgindo, né? E aí a gente vai fazendo isso sempre falando na primeira pessoa. Eu percebi, eu notei, eu não gosto, para mim é difícil, assim não serve. Sempre falando a verdade, mas de mim, e abrindo espaço para escutar o outro, esse ser humano que está na minha frente, que também tem necessidades, sentimentos, expectativas, frustrações, tristezas, ansiedades, e vamos lá, vamos falar sobre isso. Né? As nossas vulnerabilidades são o que mais nos aproximam, a nossa imperfeição é o que nos conecta, não a nossa perfeição. Quando a gente se bota de melhor mãe, melhor pai, pai perfeito, sócio perfeito, empresário perfeito, líder perfeito, eu vou para um lugar que as pessoas não entram, não acionam o ser humano que eu sou. Então, desde os filhos pequenos, desde um líder com um funcionário, a gente sentar e dizer, tá difícil hoje aqui, essa situação. Eu não sei fazer isso, ninguém me ensinou, né? Eu preciso da tua colaboração para essa casa ficar organizada. É muito importante essa parceria para mim. Eu não dou conta de tudo. Eu não sei fazer tudo. Eu não quero fazer tudo, né? Então, acho que a gente precisa mais honestidade, sabe? Nas nossas relações. Não se preocupar tanto em agradar ao outro, né? Não se preocupar talvez tanto com a gentileza disfarçada, mas com as verdades que realmente vão manter essa relação bacana. Bem legal isso, muito legal isso que tu traz do perfeccionismo, Vivian, né? Porque na verdade o perfeccionismo não deixa de ser um mecanismo de defesa, né? Para eu não entrar no meu núcleo de dor. E quando tu fala em curar as feridas, sim, com certeza, esse é o processo, né? O processo terapêutico é disso que a gente fala, né? Acertei. Nós temos as nossas feridas e aos pouquinhos a gente vai precisando entrar em contato com a dor dela para poder ressignificar essa dor, né? E curar, né? De dentro para fora. Não tem uma mágica, né? Eu vou ter que olhar para isso e ter coragem para isso, né? Coragem. Então, é perfeito, é isso aí mesmo. A Marlise, então, está pedindo para a gente, para que tu possa estar trazendo um pouquinho mais sobre o amor próprio. Como é isso? Assim, porque a gente pensa, tem uma coisa que talvez seja uma dúvida, né? Entre amor próprio e egoísmo, né? São duas coisas diferentes. Então, como é que a gente pode estar olhando para isso, Vivian? Vou dar a minha impressão, né? Não sou, vamos dizer, uma especialista em todos esses temas. Estou aqui me experimentando na minha vulnerabilidade, compartilhando com vocês aquilo que eu já estudei, eu entendo, enfim. Esses dias eu estava fazendo um curso de educação emocional, SOS emocional, com a Cris lá da Bororó, que é um lugar fantástico aqui em Porto Alegre, e a Cris falou, né, ela é psicóloga, e ela disse, eu em primeiro lugar, eu em segundo lugar, eu em terceiro lugar, né? E num primeiro momento isso pode parecer egoísmo, né? Pode ser, sei lá, mas, gente, eu cada vez tenho entendido mais o que é isso, né? Eu, em primeiro lugar, de me reconhecer. Eu, em primeiro lugar, de autoempatia, de aprender a falar de mim. Eu, em primeiro lugar, de dizer a minha verdade. Eu, em primeiro lugar, de dizer a verdade, de dizer o que é importante para mim, né? E, a partir disso, quando eu aprendo a olhar tanto para mim, eu saio realmente do meu egoísmo para entender o outro. Que é aí que eu acho que é a dança da autoempatia e da empatia. Eu só aprendo a ter a empatia quando eu tenho autoempatia. Se eu não sei nominar sentimentos e necessidades em mim, eu também não vou entender o que está acontecendo com o outro, né? E aí, o que vai acontecer? Eu vou fazer escolhas que são engolir sapo, né? Ou soltar os cachorros.
né? Então, quando eu sei melhor de mim, eu já faço esse cuidado, eu também aprendo a cuidar do outro e a entender que aquela queixa, aquele grito, aquela incomodação, aquela reação, aquela coisa que ele está fazendo agora, aquele comportamento que ele está tendo, que eu não estou gostando, tem a ver também com um ser humano que tem sentimentos e tem necessidades, né? E aí eu posso de novo voltar para mim e olhar para mim e dizer como eu vou dar conta disso, que escolha eu faço agora de como responder a essa pessoa, de como conversar com ela, de como cuidar dela, o quanto é possível para mim, porque acho que é muito importante, especialmente nesse momento que a gente está vivendo, assim, que a gente está vendo tantas atrocidades que especialmente mulheres e crianças sofrem, né? Como é importante também a gente entender essa relação e poder olhar e dizer isso não é para mim, né? Isso eu não quero, isso não me serve, né? Eu só consigo fazer isso se eu aprendo a me reconhecer e a olhar para o outro descolado de mim e perceber que esse comportamento dele, eu posso ter empatia para compreender talvez de onde venha, mas eu posso não concordar com isso. Eu posso entender que aqui tem um limite, que isso eu não quero. Isso pode acontecer na nossa família. Às vezes a gente não consegue se relacionar com alguém da nossa família, por exemplo, e a gente pode fazer uma escolha de que eu não preciso brigar. Às vezes eu preciso terminar uma relação, quando ela é tóxica e me faz mal, inclusive me violenta, né? Mas numa família, às vezes eu posso só desconectar disso, né? Ficar afastado, fazer escolhas, e tudo isso sempre vai ter que partir desse olhar que eu tenho para mim. Por isso eu em primeiro lugar, eu em segundo lugar e eu em terceiro lugar. Eu sempre percebo, assim, quando alguém tem uma atitude mais estúpida no trânsito, né? E eu sempre digo, olha, esse comportamento que tu tá tendo, né? Ele é tão violento quanto o que tu tá entendendo que essa pessoa tá tendo contigo, né? Então a gente tem muito esse lugar, assim, de julgar o outro que ele tá errado e justificar o meu comportamento em relação a isso, né? Na escola, eu cada vez mais eu percebo que o quanto é importante, em todas as nossas relações, o quanto é importante, gente, cuidar de quem faz coisas que a gente não concorda, tá? Se nós não resgatarmos as pessoas que a gente percebe que estão tendo comportamentos diferenciados por necessidades não atendidas, e aí o meu olhar de julgamento para ela é de acusação, de punição, mas eu não vou lá cuidar, eu expulso essa pessoa do grupo de WhatsApp, do meu grupo de família, eu expulso essa pessoa da escola, eu expulso essa pessoa da sociedade. Se a gente não tiver um cuidado com essas pessoas, nós vamos cada vez ter que nos trancar mais, né? E nos preocupar e ter medo. Então, está na hora da gente começar, isso é a justiça restaurativa, é um grande passo nesse sentido, os círculos de construção de paz nas escolas, ensinando as pessoas a conversarem, a falarem como se sente, a falarem o que precisam para viver bem, né, em harmonia. Isso é o único caminho que eu entendo. O dia que nós tivermos uma disciplina nas escolas, no currículo escolar de empatia, que a gente praticar, já que os pais muitas vezes não têm essa condição, né, da gente praticar esse olhar desde a infância, né? Quanto mais os pais puderem contribuir também para esse tipo de relação, isso vai mudar o mundo, né? Então, não é repetindo atitudes do outro, não é apontando o dedo, é indo para esse lugar e dizer, meu Deus, o que será que está acontecendo com essa pessoa para ela estar tendo essa atitude agora, que eu não concordo, me incomoda, é difícil para mim essa escolha, essa maneira que a pessoa faz, mas sabe de uma coisa, tem aí um ser humano, né?
E é muito lindo ficar botando lá na missão da empresa, falar assim nos grupos nossos sociais, como eu cuido das pessoas, como eu faço voluntariado, como dou coisas, né? E aí, na primeira atitude que eu tenho, eu estou massacrando com alguém emocionalmente, e às vezes dentro de casa. Então, gente, vamos aprender a reconhecer um pouquinho mais esse nosso funcionamento, esse nosso comportamento e ter pequenas atitudes no nosso dia a dia de mais autocompaixão e compaixão pelo outro, né? Que a nossa doação seja não de leite, que também é importante, né? Mas de uma escuta, né? De um olhar do que realmente essa pessoa precisa. Será que é só leite que ela precisa? E por isso esse projeto é tão maravilhoso, né, Cris? E eu sou apaixonada por ele, porque é o Rotary se movimentando para entregar para as pessoas mais daquilo que são os alimentos, as carências mais físicas, assim, né? Mas entregar uma coisa que seja mais permanente, eu acho que é isso, né? Que é a mudança do olhar da sociedade, da comunidade e da nossa família, da nossa casa. Como é que estão as nossas conversas? Será que a gente está se escutando? Será que aquele filho adolescente que está se trancando lá no quarto, eu deixo ele lá porque é mais fácil para mim do que ir lá tentar ter uma conversa? Como é que é essa conversa, quando eu vou ter, vai de um lugar que eu mando e tu obedece, que tu está errado, que tu faz de um jeito que eu não concordo, ou vai de um lugar que é, o que está acontecendo? O que é bom para ti? Como isso poderia acontecer que fosse legal para ti também, né? Como é que poderia ser esse almoço de família para que todos gostassem, não só eu, do meu jeito? Entendeu? Então, assim, é uma atitude o tempo inteiro da gente abrir mão de só olhar para nós, desse egoísmo, né? E cuidar das pessoas à nossa volta. Mas isso começa dentro de casa. Lindo, Vivian, né? Acho que é isso aí mesmo, né? A gente está vendo aqui nos comentários o pessoal agradecendo, né? O Heitor disse sim, ele agradeceu, a resposta era isso, né? Falar harmonicamente e exercer a comunicação não violenta é muito fácil com pessoas que pensam como nós, mas não com os outros, né? Que é difícil, né? Então, assim, é um treino, né? É um treino, é isso, eu já disse, né? Empatia por quem pensa como eu, faz o que eu penso, é maravilhoso. Facinho, facinho. Quero ver, sentir empatia, né? Por quem vota em outra pessoa, tem uma opinião diferente da minha, né? É isso, gente. Tem que se esforçar, tem que muscular, ó, todo dia. A gente tem que se esforçar, né? Para ser um ser humano melhor. Na verdade, eu sou uma pessoa que eu preciso muito cuidar dessa maneira de conversar, e eu mesmo sendo da área de comunicação, né, minha formação é em relações públicas, eu sempre trabalhei com comunicação, e quando eu conheci a comunicação não violenta, em 2018, que eu fiz a minha primeira formação de imersão, foi um tapa na cara, assim, do tipo, acorda, né, tudo que tu acha que tu sabe fazer, tu não sabe fazer nada. Então, para mim, foi mais ou menos como um restart, assim, né? Começa tudo de novo e olha para as tuas relações de outra maneira, né? A minha relação com a família, com os amigos. Não é que eu virei, como eu brinquei, né, Buda, não é assim, gente. É o tempo inteiro eu tenho que me lembrar e exercitar e praticar. O que ficou muito mais fácil e claro para mim é realmente o olhar de julgamento que eu tinha sobre as outras pessoas, né? E que hoje eu consegui, assim, abdicar, como é bom isso. Dá muita liberdade, a gente não precisar ter opinião formada sobre tudo. Dá muita liberdade, leveza, quando a gente olha uma pessoa tendo uma opinião muito diferente da nossa, e se pronunciando, enfim, e a gente pode olhar para aquilo e pensar, uau, o que tem aí por trás, né? E isso é da pessoa e tá tudo bem, isso não diz respeito a mim, né? Aquilo que acontece com o outro
não é comigo. Isso também me ensinou muito, né? Nas minhas discussões, nas coisas de família. Isso é o que a pessoa é, como ela pensa, é o que ela está vivendo, é a necessidade dela nesse momento. Não é comigo, né? Então, aprender a me desprender dessas coisas, esses olhares que eu tinha, eu era muito também impositiva, controladora, faz parte, essa sou eu, né? E tá tudo bem, também aceitar isso, né? Esse ser humano que eu sou e tá tudo bem, mas o que eu faço com isso? Então tá muito mais leve para mim, tá muito mais tranquilo, tá muito mais consciente, né? Hoje eu sei que eu faço escolhas. Eu brinco que eu faço escolhas, inclusive quando eu começo a gritar com a outra pessoa, porque eu me descontrolo. Mas eu sei o que eu estou fazendo. E antes eu entrava nesse estado só por uma reação. Então, às vezes, eu acolho esse monstro que tem dentro de mim, que tem uma vontade imensa de esgoelar e gritar com o outro, e se essa pessoa é uma pessoa que eu posso gritar, às vezes eu grito sim. E tá tudo bem. Depois eu vou lá, dou uma refletida, converso se precisar, e tudo bem. Mas é uma questão de consciência, né? E hoje eu não me permito mais que eu me desequilibre ou que eu tenha pensamentos que não preciso ter, né? Mas também não tô todo dia aqui, né? E quanto mais eu posso falar para as pessoas, melhor, porque daí mais eu aprendo a cuidar de mim. Então, para mim, é uma oportunidade de aprendizado estar aqui. Então, tu vê quantas necessidades eu atendo num momento como esse, né? Inclusive do meu propósito, que eu determinei, assim, né, quando eu conheci a comunicação não violenta, de poder levar para outras pessoas esse conhecimento que eu acho que faz muito bem na vida da gente, para todos os nossos ambientes e relações. E não poderia, né, assim, Vivian, não tem mais do que dizer muito obrigado, gratidão mesmo por juntas, né, aqui e essa troca linda. E também, né, reforçar que a gente não trabalha sozinho, né? Nós temos toda a nossa equipe, o pessoal da equipe do Conversando em Harmonia, aquela mais próxima, né? Nós temos também o apoio do clube, então, o Rotary Clube Satélite Acontece, que é o meu clube. Nós temos também o Rotary de Voti, que são bárbaros, os guris, olha, a gente tem trabalhado muito juntos, a Gabi do Rotaract, a Carol também do Rotaract, todo esse pessoal trabalhando junto, né? Muito obrigada. A Herta, sim, a Herta está conosco também. Desejar a todos um ótimo final de semana, né? E que em breve a gente possa estar junto num novo encontro. Muito obrigada a todos, obrigada, Vivian, e até a próxima. Obrigada, gente, obrigada, Cris, obrigada a todos. Até a próxima.